Fala, meus amigos e minhas amigas! Hoje nós iremos conversar sobre a ketamina. Estou aqui com o manual prático de sedação avançada, então vamos ler. O que é que eu escrevi aqui, né? Acetamina com C, ketamina com K ou ketamina com QU é um hipnótico que também tem certo grau de analgesia por ação antagonista NMDA. É um mecanismo diferente dos opioides, que atuam nos receptores de opioides. Causa liberação adrenérgica endógena que geralmente suprime a própria vasodilatação e causa taquicardia e hipertensão como consequência. O nome comercial dessa substância é o ketamine, sem conflito de interesses, né, como sempre, e a substância é o cloridrato de cetamina. Apresentação da ketamina: 50 mg por ml. Temos ampolas de 2 ml e ampolas de 10 ml, que ml não tem plural, desculpa. Vamos falar agora sobre a apresentação, um comentário particular. Geralmente as ampolas que a gente encontra por aí são as ampolas de 2 ml. E aí nós teremos 50 mg por ml, né? E então teremos 100 mg nessa ampolinha de 2 ml. E é realmente assim, a ketamina, as doses, elas em ml são bem pequenas. Início de ação, olha que interessante, entre 30 a 60 segundos quando é feito endovenoso, e o efeito máximo para intubação orotraqueal de 3 a 5 minutos quando é feito endovenoso também. Lembrando que você não precisa atingir os efeitos máximos das medicações para iniciar sua intubação orotraqueal ou até para realizar a intubação orotraqueal. Quando a droga já começa a agir, você está, dependendo da medicação, né? Ela já começa a proporcionar condições legais para realizar o procedimento. Retorno da consciência depois de uma dose de ketamina: entre 10 a 20 minutos. Óbvio que é proporcional à dose, tá? Tem dose de ketamina, a dose analgésica, né? A gente vai conversar sobre isso, que o paciente não perde a consciência. Diluição para bolos, você pode fazer ela pura ou pode fazer ela diluída em soro, tanto faz. O importante é você saber a dose que você está administrando. Então, para você ter uma noção, a ketamina ela tem dois usos. Basicamente, ela tem dois usos. Um uso que tem a ver muito com a hipnose que ela traz, que é para intubação orotraqueal, para manutenção de tubo, né, no paciente que está intubado em ventilação mecânica. E ela tem também um potencial analgésico por bloqueio dos receptores NMDA. É uma analgesia que é legal, é uma analgesia de leve a moderada. Ela tem uma outra via de atuação, que não é pelos receptores de opioide, né, que é bom também, porque é um mecanismo que vai complementar algum opioide que você queira usar. E é uma analgesia também muito interessante para dores neuropáticas, certo? Dores que não respondem tão bem assim aos opioides. Vamos falar sobre doses. Intubação orotraqueal: entre 1 a 2 miligramas por quilo, quando é feito endovenoso. Então, imagine, se você tem 80 quilos, como eu, seriam entre 80 miligramas a 160 miligramas. Eu tenho uma sugestão de você fazer uma dose mais perto do 2. Então seriam aí 3 ml, né? 150 miligramas endovenoso. Eu coloquei uma observação lateral aqui, ó. Também pode usar intramuscular. São 4 miligramas por quilo. Raramente, acho que eu nunca vi usar a ketamina intramuscular, mas os livros eles descrevem isso daí, tá? E aí a gente vai entrar na sedação. A ketamina ela pode agir também como um sedativo, né? E aí você vai usar uma dose bem menor, de 0,05 até 0,3 miligramas por quilo endovenoso. A sugestão que eu dou de diluição, né? Porque 0,05 vezes 80, por exemplo, para você fazer uma sedação, para você dar uma dose aí mais analgésica, né? Para mim que tem 80 quilos, seriam 4 miligramas. Olha que diferença, né? Para realizar uma intubação orotraqueal seriam 150 miligramas. E para uma sedação, para uma analgesia aí da ketamina, seriam apenas 4 miligramas. Qual é a sugestão que eu dou, né? Se você pegar 2 ml
que são 100 miligramas, e diluir para 10 ml, você terá aí, ó, 10 miligramas por ml. Então, para fazer esses 4 miligramas, seriam 0,5 ml, daria 5 miligramas. Fechado? Analgesia em pronto-socorro, mesma dose, de 0,05 a 0,2 miligramas por quilo. O que é que eu coloquei aqui de observação? Faz 0,05 miligramas por quilo e observa. Pode repetir essa dose até 4 vezes para analgesia adequada. Quando usar? Se você não puder ou não quiser fazer opioide, ou quando o paciente continua com dor, apesar de doses altas de opioide. Aí entra aquela questão lá das dores neuropáticas, né? Dores que elas estão associadas também à lesão nervosa. E esse tipo de dor aí, ela é uma dor que às vezes você faz muito opioide e é uma dor que não passa e acaba que você começa a ter muito colateral por causa dos opioides. Então é muito interessante que você tenha uma abordagem diferente. Se você está ali na morfina, por exemplo, e você já fez 15 miligramas de morfina e o paciente ainda continua com dor, você tem que levantar algumas hipóteses aí. Primeira hipótese, que pode ter um componente neuropático aí dessa dor. E a segunda hipótese é que é uma patologia que precisa de uma intervenção. Uma patologia que aquela dor não vai passar 100% apenas com medicações endovenosas. Precisa de uma abordagem aí mais incisiva. Vamos falar aqui sobre a solução padrão para manutenção na intubação orotraqueal, né, com a bomba de infusão contínua. A sugestão que eu dou, tá? Você pode diluir do jeito que você quiser, aqui é uma apenas sugestão, eu vou falar duas. São 10 ml de cetamina, um total aí de massa de 500 miligramas, diluído para 490 de soro, um total de 500 ml totais. Essa solução final fica com concentração de 1 mg por ml. E aí você inicia a 10 ml hora até 70 ml hora. Vai dar a dose aí de manutenção de intubação orotraqueal, que eu até pulei. A dose é de 0,1 a 1 mg por quilo por hora, tá? Então esse 10 ml hora a 70 ml hora está cobrindo aí essa faixa terapêutica aí para um paciente de 70 quilos, por exemplo. E o soro pode ser rim, soro glicosado, soro fisiológico. Outra diluição que eu sugiro, que a concentração vai ficar igual, só mudamos o volume, são 2 ml de ketamina, você tem um total aí de 100 mg, com 98 ml de soro. Vai ficar a mesma concentração, de 1 mg por ml. E aí você faz a infusão, né, entre 10 a 70 ml hora. E eu coloquei aqui, ó, essa dose de 10 ml hora equivale a 0,14 miligramas por quilo por hora para um paciente de 70 quilos. Então, a gente está aí na faixa terapêutica. Obviamente que é uma sugestão inicial para você começar com a sua sedação, com a ketamina, e depois você vai de acordo com a resposta do paciente. Infelizmente, a gente não consegue acertar de primeira a dose ideal para aquele paciente. Você está descobrindo o corpo dele, né? Às vezes é um paciente chocado, às vezes é um paciente com uma série de fatores aí que variam, e acaba que você tem que iniciar uma dose. Eu sugiro sempre você começar com a dose mais conservadora e depois você vai titulando para cima ou para baixo de acordo com a resposta do paciente. Vamos aos eventos adversos. Ela causa hipertensão, taquicardia, aumento do débito cardíaco, né? Obviamente pela taquicardia, e de pressão de artéria pulmonar. Tem um efeito bem característico dela, que é a cialorreia. Ela aumenta a secreção das glândulas salivares. E ela pode ser que cause também delírio ao despertar, alucinações, tá? Tanto ao despertar, também com sedações, dependendo da dose, elas podem causar isso daqui, ó. Alucinações visuais, conforme você vai sedando o paciente. E é engraçado que os pacientes têm alucinações de insetos. É bem comum da ketamina. Eu coloquei até uma observação aqui, ó. Pode parecer engraçado na hora, mas não deixe seu paciente passar por isso, apontando aqui para as alucinações visuais. Caso aconteça, faça outro hipnótico, como midazolam, propofol ou diazepam em dose pequena, para o paciente dormir e não lembrar. Já vi vários pacientes com essas alucinações aí, né, de inseto às vezes, e o pessoal fica brincando, né, acha engraçado, assim, na hora pode até parecer engraçado, mas para aquela pessoa que está com as alucinações não é nada legal, não é nada engraçado.
Então você como médico, você tem que cuidar daquela pessoa, né? Você tem que proteger a cognição dessa pessoa. Vamos falar aqui sobre os cuidados especiais. Eu queria começar aqui falando sobre a descarga adrenérgica que a ketamina causa. Olha só, particularmente, isso é uma observação pessoal, tá? Eu não sou fã de ketamina por sua liberação adrenérgica, que pode ser confundida com dor e por essas alucinações visuais. Eu, Thiago, se fosse para escolher um hipnótico, a ketamina não seria a minha primeira escolha. Tá? Seria a segunda ou a terceira escolha aí, porque ao realizar as intubações orotraqueais, eu não gosto que sejam feitas medicações que interfiram na frequência cardíaca de forma positiva, que aumente a frequência cardíaca, porque eu gosto de saber quando o paciente tem dor ou quando há variações da frequência cardíaca por um mecanismo compensatório aí de um choque, por exemplo. E a ketamina, ela tem esse ponto característico dessa medicação. Ela estimula a secreção endógena de catecolaminas do paciente. Então, não é a ketamina que aumenta a frequência cardíaca ou a pressão arterial do paciente. É a ketamina que estimula a glândula suprarrenal a liberar catecolaminas e essas catecolaminas endógenas são as responsáveis por aumentar a frequência cardíaca e pressão arterial. Se o paciente, vou ler aqui, tá? Ipsiliteri. Se o paciente estiver muito depletado de catecolaminas, a ketamina não irá causar hipertensão mais taquicardia. Ela irá causar hipotensão, porque a liberação adrenérgica é endógena. E se o paciente não tem mais reserva catecolaminérgica, quem irá se sobressair são os efeitos hipotensores que ela tem. Isso existe realmente, não é um fato teórico. Se o paciente está muito grave, está muito chocado, dependendo do estado do choque que ele esteja, né? Se ele está muito avançado nesse estágio de choque, se você fizer uma dose de ketamina, pode acontecer de você ter mais hipotensão e não ter esse mecanismo compensatório aí, porque ele não tem mais reserva de catecolamina. E ela pode causar hipotensão sim, no paciente muito chocado. Tanto é que fizeram um trabalho comparando a ketamina com o etomidato, e a ketamina nesse grupo de pacientes mais graves, né, no geral, ela dá mais hipotensão que o etomidato. Vamos ver uma outra observação aqui. Ao fazer a ketamina na sedação leve e moderada, você inicialmente causará analgesia. Depois pode causar as alucinações visuais, que precedem a anestesia dissociativa, que é quando o paciente fica com o olho aberto, respirando sozinho, mas o córtex cerebral não está mais ativo, apenas os reflexos primitivos. Cuidado se o paciente dissociar, porque ele não terá mais reflexos protetores, né, que é tosse e virar a cabeça. A ketamina age dessa maneira. Dependendo da dose que você faz, você pode sair de analgesia, sem nenhuma alteração na consciência. Se você vai aumentando essa dose, você começa a entrar num estado ali de interferência no córtex cerebral, trazendo essas alucinações visuais, e finalmente, se você faz mais dose, acaba que você exclui o córtex do resto, o córtex cerebral, né, do resto do encéfalo. Então, o córtex cerebral ele é responsável pela nossa consciência. Você tira essa consciência, por isso que o nome é anestesia dissociativa com a ketamina. Porém, o resto do encéfalo ele continua presente, ele continua funcionando. Por isso que muitos reflexos básicos, como respiração, como ficar com o olho aberto, eles são mantidos, mas o paciente não está consciente. Fechado? E finalmente, para a gente terminar essa discussão, né, sobre a sequência atrasada de intubação. Eu também fiz uma observação aqui. Particularmente, eu não recomendo, porque é comum causar hipopneia ou respiração superficial e o paciente acaba dessaturando antes da hora. Vá no tradicional, sequência rápida de intubação. Uma sugestão minha, tá? Fique à vontade, é uma técnica para você intubar os pacientes, de acordo com a minha experiência, e aqui entra uma opinião de especialista, tá? A sequência atrasada de intubação, ela pode ser feita em pacientes agitados que você não consegue pré-oxigenar eles de maneira nenhuma. Então, ela é bem pontual nesse tipo de paciente e não há nenhuma vantagem estatística para você fazer essa técnica aí. É apenas uma opção. Ainda não temos trabalhos robustos
para comprovar que a ketamina na sequência atrasada de intubação ela favorece esses pacientes. E o que é isso, né, Tiagão? É quando você tem um paciente ali muito agitado, que você não consegue pré-oxigenar ele de maneira nenhuma, e você faz uma dose pequena de ketamina para que ele dissocie, fique respirando ainda, e você consiga pré-oxigenar esses pacientes. Então, é uma técnica possível, porém eu acho que tem muita margem para você errar para mais a medicação e acaba interferindo na frequência respiratória dele, certo? Eu, particularmente, prefiro fazer a sequência rápida de intubação no paciente grave, né? E pedir para alguma pessoa segurar o braço dele, né? Ele está grave. Acredito que não seja, ele não tem uma força fenomenal assim para se machucar, para machucar outra pessoa. Então solicite que duas pessoas ali gentilmente segurem o braço do paciente, né? Contenham as mãos dele e você fica aqui na cabeça pré-oxigenando ele, tentando pré-oxigenar. Assim, nunca falhei em fazer essa pré-oxigenação, mesmo em pacientes agitados, pacientes mais que não estão tão confortáveis assim na pré-oxigenação, certo? E estatisticamente também ainda não foi comprovada nenhuma vantagem da sequência atrasada de intubação, nesses casos em específico, comparando com a sequência rápida. Fechado? É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Está aqui o nosso manual prático de sedação. Lemos hoje sobre a ketamina. Se você desejar adquirir, né, tem uma versão física e tem a versão digital também. O link está na descrição. Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau.